Fala, meus amigos torcedores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Alvirrubrocast. Eu estou ao vivo hoje, dia 15 de dezembro, chegando na metade do mês, do último mês do ano, está acabando 2025, e estamos falando sobre Campeonato Potiguar 2026. No primeiro bloco falamos muito sobre a América, agora vamos dar continuidade na live e também nesse corte especial que você está vendo, com entrevista exclusiva, e eu diria até talvez inédita, que eu nunca vi o Daniel Moraes em uma outra emissora, talvez ele vai nos esclarecer isso, mas pelo menos é exclusiva para aqui, o Papo Alvirrubrocast de hoje com o Daniel Moraes, diretor, né, vamos entender o seu cargo, sua função aí, no Potiguar Seridoense, Potiguar de Currais Novos, que volta à elite do futebol Potiguar 2026, como chega, as expectativas, né? Tá tudo alinhado, tá tudo pronto, vamos conversar muito sobre isso, já fizemos isso com outros 4 clubes, né? Não vou lembrar aqui, deixa eu ver, na ordem foi QFC, Laguna, Santa Cruz, Potiguar de Mossoró, não foi na ordem não, mas foi esses 4 aí, hoje é o dia de Potiguar Seridoense, não farei isso sozinho, farei isso com Osmar Ferreira, que está comigo nos bastidores, na qual já dou mais uma vez boa noite, seja bem-vindo, Osmar. A continuidade desse Papo Alvirrubrocast agora, num bloco para falar sobre o Potiguar de Mossoró. Potiguar de Currais Novos. Potiguar de Currais Novos. Pois é, boa noite mais uma vez, torcedor e torcedora. Estamos aí com o Daniel, boa noite, Daniel, agradecer a ele, né, por aceitar o nosso convite. Vamos bater um papo com ele a respeito do Potiguar, que inclusive é o adversário do América na estreia, né? A estreia do campeonato é o adversário do América, então assim, a gente vai ter talvez algumas informações exclusivas a respeito do time do Potiguar de Currais Novos. É isso aí, antes de mais nada, só lembrar também que o Alvirrubrocast ele conta com um apoio, né? O apoio sempre deixando a moral com a gente do Galego Autocar. Galego Autocar trabalha com alinhamento, balanceamento, cambagem, caster, montagem de pneus e muito mais. Faz tudo isso na Zona Norte de Natal, mais precisamente na Avenida Florianópolis, no número 10, no Conjunto Santa Catarina. Local super fácil. Se eu fosse você, anotava esse número que está na tela, 849-9801-4694. 849-9801-4694 é o número do Galego Autocar para você, quando tiver com o carro puxando para o lado, pendendo, tremendo, você precisa aí de serviços computadorizados e uma mão de obra extremamente especializada e qualificada da galera do Galego Autocar. @Galego Autocar 2023 é o Instagram, você vai saber tudo que o Galego tem a oferecer lá, todas as novidades. Então, cuida, não fique de fora do Galego Autocar. Boa noite, meu amigo Daniel Moraes. Seja bem-vindo ao Alvirrubrocast, você está ao vivo. Boa noite a todos e todas que acompanham o Alvirrubrocast, né? Importante poder estar aqui, usufruindo desse espaço da torcida americana, mas também de todos os desportistas norte-riograndenses que querem se informar, que querem interagir, né? E se importam com o futebol do Rio Grande do Norte. Grande satisfação de poder estar aqui com vocês. Muito bem, a gente que agradece demais sua participação. Eu sempre digo para todos que são corajosos, aquele que se dispõe a participar conosco. Nós somos um canal feito por torcedor, para torcedores, em tese, americanos, né? Mas tivemos essa ideia neste ano especificamente, temos 2 anos, né, de canal, vamos para o 3º ano agora. Tivemos essa ideia de falar com todos os participantes do Campeonato Potiguar 2026, e é sempre um elogio que eu dou para todos que vêm. Parabéns pela coragem de participar de algo que não é convencional, né? Não é um canal... Não, você não está numa emissora tradicional, convencional, você está diante de torcedores que não somos profissionais, mas fazemos com muito carinho, zelo, respeito acima de tudo. Obrigado demais, parabéns pela coragem de participar conosco. Osmar Ferreira, vou dar a você a missão de começar o nosso bate-papo aí com o amigo Daniel Moraes aí. Daniel, primeiramente quero dar boa noite para você, agradecer a você por aceitar nosso convite para participar. Nós já conversamos com 4 dirigentes, quer dizer, na verdade 3 dirigentes e o treinador João Paulo do QFC, né? E as dificuldades das equipes do Campeonato Potiguar, até a ABC América também tem suas dificuldades, né? São enormes, né? Então, assim, vocês estão vindo da 2ª divisão, vice-campeão. Qual, assim, o objetivo principal do Potiguar de Currais Novos nesse campeonato que se aproxima, né? Inclusive, vocês vão estrear contra o América. Qual o principal objetivo de vocês? Osmar, primeiro, toda equipe que se dispõe a participar de qualquer competição,
a gente entra com o objetivo de alcançar os melhores postos dessa competição. É claro que a gente sabe que um campeonato estadual de primeira divisão é um campeonato onde a gente vai enfrentar equipes com orçamentos muito maiores do que o nosso, com estruturas muito maiores do que a nossa, mas o Potiguar é um clube aguerrido, é um clube que gosta de superar as dificuldades, né, e mostrar dentro do campo a sua qualidade e o que tem de melhor. Haja visto que esse mesmo Potiguar é o Potiguar que agora, nos últimos 3 meses, assim a gente pode dizer, né, nós ficamos em terceiro lugar no Sub-20, com uma pouca estrutura, um grupo muito aguerrido, conseguimos o acesso para a primeira divisão, sendo, quem sabe, aí, o 6º orçamento da segunda divisão, né, acho que a gente foi o 6º orçamento, mas conseguimos essa vaga, e agora terminamos de ser, no último sábado, vice-campeões feminino. Então, assim, o Potiguar é uma equipe que merece respeito pelo seu trabalho, pelo seu esforço, e vamos entrar nesse campeonato estadual sabendo das dificuldades que ele tem, mas sem medo, e aí usar até um termo aí que o amigo falou um pouco antes, a coragem que a gente tem de participar de um programa como esse é do tamanho da satisfação, e a coragem que a gente tem de participar de uma primeira divisão é do tamanho da satisfação. Então a gente vai jogar de igual para igual, sem medo e mostrando o que a gente tem de melhor. Muito bom, muito bom. Daniel, nos conte quem você é no clube, né? A gente está chamando de dirigente, né? Mas especificamente qual é a sua função no clube, o que você representa no Potiguar, e se puder também, de maneira resumida, explicar como o Potiguar está lidando com isso, né? Como funciona a questão da diretoria do Potiguar, né? Como está, se foi recente eleita, se está funcionando direitinho, como é que está esse esquema no Potiguar para esse 2026? Não, tranquilo. Eu estou no Potiguar desde 2022, certo? Antes, logo quando entrei no Potiguar, entrei com a missão de organizar as categorias de base, desenvolver o trabalho lá, nas bases do Potiguar. Ficamos com essa função durante o ano de 2022, e em 2023 a gente assume toda a diretoria de futebol, tanto da base como do profissional. Já tivemos aí bons embates com o América, né? Minha história no futebol, ela começa até no América, né? Dentro do América já passei por vários cargos de direção, de conselho do clube, escolinha de futebol, e daí trouxe aqui para o Potiguar essa expertise, esse acúmulo que a gente teve, e estou aqui desde 2022. Passamos por esse período, como eu disse, né? Tivemos embates aí com o América, fomos vice-campeões sub-23, fomos para a Copinha junto com o América, tivemos aqui em Currais Novos, na primeira divisão, em 2024, quando a gente estava lá, grandes partidas com Marquinhos Santos, quando era treinador, e esse ano agora, 2025, assumimos a presidência do clube desde janeiro de 2025, e tivemos esse ano aí, um ano de muita participação, né? Ressalto aqui num espaço como esse, Potiguar, de 2022 para cá, desde que a gente entrou, é o clube que mais participou de competições nas categorias de base da federação, então a gente é muito ativo nisso, e estamos agora, enquanto presidente do clube, seguindo fomentando isso e montando um time bastante competitivo dentro das nossas condições, apostando muito numa turma jovem para esse campeonato. Eu acho que o Potiguar, já para esse jogo do América, vai ser o time que vai ter uma média de idade mais baixa do campeonato estadual. A gente tem feito um apanhado de muitos atletas que estouraram nas categorias de base aí nos últimos 2, 3 anos, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, no Pernambuco, em alguns estados do Nordeste, e vamos montar nosso elenco, estamos montando nosso elenco muito com esse perfil de atletas que tiveram projeção, que não conseguiram se manter em grandes clubes, em grandes centros, e a gente está aí repatriando, trazendo muita gente e dando essa oportunidade
para disputar a primeira divisão. Osmar Ferreira? Daniel, o Potiguar ele não sofre do mal das outras equipes aí, do QFC, do Potiguar de Mossoró. Vocês têm um estádio, têm onde jogar, né? Isso já é alguma vantagem. Como é que está o Coronel Zé Bezerra hoje? Em 2000, das outras participações de Potiguar, eu vi que o gramado estava muito bom, o campo estava muito bem cuidado. Como é que está hoje o Coronel Zé Bezerra? O Coronel hoje ele está passando por alguns pequenos ajustes, né? A gente até ainda não começou a usar o Coronel. Devemos agora, nos próximos 2 dias, estar fazendo esse retorno ao Coronel para as atividades, né? Currais Novos, como todo o interior do estado, sofre muito com a questão de água, e aí o gramado está precisando de um talento, né? Está precisando de um trato especial, que a prefeitura lá está dando esse zelo aí, tendo esse cuidado. E também o Coronel é um estádio que tem um público de 834 pessoas. Está sendo feito algumas adequações para que a gente possa atender essa nova determinação da Federação Norte-Rio-Grandense, onde os estádios devem ter mais de 1.000, devem comportar um público de mais de 1.000 pessoas. Então, a gente está fazendo aí alguns pequenos ajustes para que o Coronel, no primeiro jogo que a gente faz em casa, que é contra o Globo, logo na sequência da estreia contra o América, a gente possa estar com o Coronel aí 100% para a disputa do campeonato estadual. E dentro de casa é difícil vencer do Potiguar, viu? Passamos aí a 2ª divisão, invictos dentro de casa, foi 1 empate e 3 vitórias, e a gente sabe a importância que a nossa casa tem. É interessante, né? A estreia de vocês é contra a gente, o Juvenilton Nunes é uma graça. Você está entre americanos, os caras são uma graça. Boa noite, Daniel, obrigado por ter aceitado o convite, mas desejo um vice-campeonato Potiguar em 2026. Estou desejando vice para todo mundo. Mas vocês têm o desafio de estrear contra o América, né? O que isso representa? É melhor pegar o América no início? É melhor pegar depois no final? Como é que vocês encaram aí? O que é que você disse para o torcedor americano, sendo o primeiro adversário oficial do América em 2026? Rapaz, pegar o América sempre é uma responsabilidade grande, né? Jogar com o América, a gente sabe que não é fácil. O América aí vem com a montagem de um elenco muito agressivo, a gente tem acompanhado aí a movimentação do América, a gente tem ainda muitos amigos no América, e a gente sabe da responsabilidade que é do América ganhar esse título estadual, ainda mais agora, tendo seu principal rival também na Série D. Então, meio que esse ano, já ganhar o estadual, o América ser campeão estadual, significa largar na frente do rival. E a gente vai fazer esse jogo de estreia, sabendo que é um jogo de muita ansiedade, mas a responsabilidade é toda do América. O Potiguar vai jogar, vai dar o seu melhor, mas sabendo que o América, em uma estreia de um campeonato, onde precisa se provar tudo que está sendo feito, todo o orçamento, todo estudo, né, das contratações dos atletas, vocês estavam até falando aí um pouco antes sobre alguns atletas que não chegaram ainda, que ainda está nessa indefinição, mas a responsabilidade é toda do América. Vamos jogar, dar o nosso melhor em campo e, quem sabe, conseguir aí trazer, nem que seja um pontinho para casa. É fácil? Não, é difícil. Mas nunca vai ser fácil para um time que é do tamanho do Potiguar, não. Sempre vai ser difícil. É isso aí, Osmar Ferreira. Daniel, vocês começaram a pré-temporada quando? E para o torcedor do Rio Grande do Norte, os jogadores que vocês têm no elenco hoje, que são conhecidos do nosso público, Alvinho está por lá, como é que está a situação? Quais são os jogadores assim que o torcedor norte-rio-grandense conhece, que está no elenco do Potiguar atualmente? Pronto, vamos lá. A gente, no nosso cronograma de trabalho, nós vamos ter aí 23 dias de trabalho até o encontro com a América. A gente deve estar começando nosso trabalho agora, nos próximos dias. A gente terminou essa 2ª divisão há menos de um mês, né? É toda uma reorganização das coisas. Como eu falei, o Coronel Zé Bezerra está precisou passar por um trato aí. Então, a gente vai estar agora, nesses próximos dias, anunciando alguns atletas. Já anunciamos hoje, né? Vamos manter a nossa comissão técnica, que é uma comissão técnica que está de acordo com o perfil dos nossos atletas. Vamos seguir com o professor Anderson. E sobre anúncio de atletas, a gente ainda está naqueles últimos detalhes
para que a gente possa estar anunciando. O que eu posso dizer e adiantar é o perfil, né? Nosso perfil vai ser de atletas jovens, atletas que participaram conosco da segunda divisão e atletas que também participaram por outros clubes e atletas que estão vindo aí, da Bahia, estão vindo de Pernambuco, estão vindo de Sergipe. A gente não vai ter, se agora eu posso dizer isso, a gente não vai ter nenhum medalhão no nosso clube, não. Vamos ser um time de operários jovens que buscam seu lugar no mercado do futebol. Então, Daniel, pelo que eu entendi, assim, eu não sei como é que é a estrutura física do Potiguar, né? Mas vocês treinam efetivamente no Coronel Zé Bezerra, isso vocês usam lá como uma espécie de Isso, CT, né? exatamente. A gente tem o nosso alojamento próximo ao Coronel, a aproximadamente 200 metros. A gente tem uma casa do atleta lá, e o Coronel Zé Bezerra é nosso local de treinamento também. Daniel, vocês estão, digamos assim, vocês estão isolados aí no Seridó, né? Hoje vocês, o Potiguar é a única equipe do Seridó que representa, que disputa o Campeonato Potiguar. Isso de alguma forma facilita vocês captarem jogadores aí da região do Seridó, de Caicó, de Jardim do Seridó, enfim, dessa região do Seridó, vocês conseguem captar jogadores aí da região, pelo fato de ser o único representante? Assim, a estrutura do clube, a gente não tem uma estrutura fixa, a gente não tem uma estrutura que a gente mantenha durante os 12 meses. Então, isso para a gente é um desafio. A gente monta a estrutura de acordo com a nossa participação nas competições. Agora, da segunda divisão para agora, a gente conseguiu manter esse trabalho, a gente conseguiu manter atletas, e aí muito mais do que atletas da região, a gente tenta ao máximo manter os atletas que a gente tem um trabalho nas nossas categorias de base, em especial na nossa categoria sub-20. Você tem uma ideia, a gente terminou a segunda divisão, no nosso último jogo contra o Mossoró, a gente tinha 7 ou 8 atletas que foram oriundos de 2022 até 2025 das nossas categorias de base. E aí, assim, esse aspecto regional a gente não considera tanto. Apesar de ter essa facilidade geográfica, temos atletas de Currais Novos, sim, como a gente já teve aí Alvinho, como a gente teve o Leozinho na segunda divisão, mas alguns atletas seguiram rumo para outros clubes bem maiores, né, que para a gente isso é louvável, é importante, saber que o Potiguar cumpre esse papel na vida e na carreira de muitos atletas, mas o aspecto geográfico para a gente, com o futebol globalizado como ele está, né, e aí vou até usar o exemplo que vocês também deram há pouco tempo de um atleta do Sub-20, que veio da Bahia e já foi para o Rio de Janeiro. Futebol sem globalização, nos dias atuais, ele não existe, não. Não tem como a gente ter cota regional, não. Eu não acompanhei, Daniel, a segunda divisão, né? Mas falam muito bem do Leozinho, né? Um dos destaques, né? Falam muito bem dele e do meia do QFC, que eu esqueci o nome dele agora. O Leozinho continua, saiu, foi para onde? É um Leozinho, jogador que estaria pronto para BC e América. Como é que funciona a sua rapaz, visão? Leozinho, ele é um jogador de Currais Novos. Leozinho, ele teve uma trajetória aqui no Rio Grande do Norte, no Laguna, depois foi ao capital de Brasília, e no último período agora ele estava no Central de Caruaru, mas veio ao Potiguar para nos ajudar enquanto filho da terra, e Leozinho, pela bola que ele tem, ele hoje tem capacidade de estar em qualquer clube de Série D do brasileiro, né? E hoje ele foi para o Taubaté, vai disputar lá o Campeonato Paulista, se eu não me engano, acho que é a segundinha, lá do Paulista, um clube com muito mais estrutura, uma condição financeira muito mais agressiva do que o Potiguar, e a gente agradece a Leozinho e fica muito feliz por saber que o Potiguar fez ele se manter no alto nível, que abriu uma porta dessa para ele lá no interior de São Paulo. É um jogador que tem muito a crescer ainda na carreira dele, e que para vir para a América ABC em qualquer momento aí, pode ser que ele chegue por aqui. Osmar, deixa só rapidinho. Eu vou só sair da tela rapidinho, vai ficar vocês dois, a live vai continuar normal. É só para eu ajustar o meu carregador aqui, Osmar, senão desliga tudo aqui, aí vai ser pior. Tá bom? Tá certo. Tá bom. Mas vai continuar ao vivo tranquilo. Tá. Rafael, nós estivemos com o presidente do Potiguar de Mossoró, né, o Jerônimo Jales, né, e ele relatou as dificuldades que o Potiguar lá enfrenta, não tem apoio do poder público, né,
comércio também não ajuda, os comerciantes de Mossoró não ajudam. Como é que é a realidade do Potiguar de Currais Novos? Tem apoio do poder público, tem apoio, estava falando apoio financeiro mesmo, né? Dos Uhum. comerciantes, como é que funciona esse aspecto aí do Potiguar de Currais Novos? É, eu lembro muito, Osmar, quando você me faz uma pergunta dessa, de como era o América antes da SAF, né? Eu fiz parte desse dia a dia aí, e hoje o Potiguar, é claro que é um microcosmo, é um espaço menor, né, do que era o América, mas as coisas não são muito diferentes, não. Para todos os clubes que são associação e que têm o futebol como uma ferramenta de multiplicar, né, levar sua marca, de fazer esse trabalho. A gente conta muito com uma palavra que hoje está fora de moda no futebol moderno, que é com abnegados, né? O América, durante muito tempo, eu passei por isso aí no clube. O Potiguar hoje é como se eu estivesse revivendo muita coisa. O comércio local se empenha, tenta ajudar, mas o custo que o futebol tem, muitas vezes é uma coisa que assusta, que assombra as pessoas, né? A gente termina uma segunda divisão dessa, com um orçamento, ainda que tenha sido pequeno, mas é um orçamento considerável. E os comerciantes ajudam, o poder público ajuda no que pode, né? Ajuda enquanto parceiro, não tendo uma condição financeira de apoiar. É como eu disse, quantas vezes o governo do estado ou a prefeitura de Natal apoiaram o América? Muito poucas vezes. Não é fácil. Dinheiro público não dá para se misturar tanto com a questão do futebol. E o comércio apoia, na medida do possível, assim como o poder público. A torcida, o nosso estádio é relevante, a gente tem uma média de público de 400, 500 torcedores no estádio, em todos os jogos. Isso nos dá alguma condição também, mas é um cenário difícil. Entrando numa condição mais específica, se assim a gente pode dizer, eu acho que o salário de 3 atletas do América consegue custear o Potiguar todo na primeira divisão. Vocês estiveram em 2024 na primeira divisão, né? De lá para cá, assim, se você for comparar a folha de 2020, 2023, né, que vocês tiveram, né, na primeira divisão, 2024. 23 e 24. 23 e 24. Se você comparar a folha de lá, daquele período para cá, quanto é que cresceu essa folha? Porque a gente sabe que o futebol ele é muito caro, né? Está ficando muito caro mesmo, numa velocidade que as receitas não acompanham, né? Quanto ficou caro de lá para cá a folha de vocês? Porque vocês ainda não fecharam o elenco, é claro, né? Mas você já tem um Não, tem uma orçamento para isso. estimativa. Rapaz, eu vou te confessar uma coisa, que o futebol ele é algo que a gente vai aprendendo e a gente vai, a cada dia, encontrando novas fórmulas para as coisas acontecerem. Hoje a gente vai para uma primeira divisão tendo metade da condição que a gente teve em 2022, 2023, quando a gente disputou a competição. E 2024 foi um ano que, sendo bem honesto, a gente montou um time que a gente apostou que poderia disputar uma vaga na Copa do Nordeste, que a gente apostou que poderia alçar um voo mais alto. A gente contratou atletas com salários consideráveis para a nossa realidade e, infelizmente, o time não deu liga. A gente teve um processo no meio da competição difícil. Nosso treinador era Fernando Tonê, um treinador conhecido, reconhecido. A gente fez grandes jogos durante a competição, mas infelizmente fomos rebaixados. E aí esse rebaixamento ele trouxe muita lição para a gente. Então hoje a gente tem, se a gente fosse se empolgar, a gente montaria um time para gastar 2 vezes o que a gente gastou em 2023 e 2024. Mas hoje a gente vai montar um time mais modesto, com um orçamento bem reduzido, mas pensando na possibilidade de negociar atletas, pensando na possibilidade de valorizar a prata da casa e potencializar esses atletas jovens que buscam espaço no mercado. A gente tem aí 2 ou 3 atletas que, se tudo der certo, a gente termina esse campeonato com eles indo para clubes maiores e o Potiguar podendo
ter um percentual ou, quem sabe, negociar alguns atletas desses. Daniel, Gessé usou a palavra corajoso para você, né, por aceitar nosso convite, mas eu falei para o presidente do Potiguar, para o Jerônimo, e falar para você também, que eu acho que vocês são malucos, são doidos entrar num negócio desse, cara. Um negócio que você sabe que vai dar prejuízo, que vocês tiram do bolso, né? É, lá no Potiguar, Mossoró, ele falou que são 8 dirigentes e que eles tiram do bolso de alguma forma. Ele até falou assim: eu vou falar aqui se minha esposa ouvir. E a gente tira do bolso para complementar. Aí do Potiguar, vocês tiram do bolso para tocar o dia a dia do clube? Rapaz, eu não vou dizer tira do bolso, mas a gente muitas vezes dá o que a gente tem de mais precioso, né? Muitas vezes a gente dá o tempo que a gente poderia ter com a nossa família, muitas vezes a gente dá a dedicação que custa a nossa saúde, muitas vezes, né? A gente sabe que o ritmo é um ritmo bastante frenético, e para mim o Potiguar ele tem uma coisa especial, que é, como eu fui convidado em 2022 para poder estar lá, eu moro em Natal, eu resido em Natal, certo? Eu tenho uma diretoria lá em Currais Novos, que ela é totalmente atuante, que ela nos dá o suporte. Eu coordeno 70%, 80% das coisas que acontecem em Currais Novos aqui de Natal, e vou lhe dar um exemplo. A gente está para começar a pré-temporada agora, mas as coisas estão acontecendo lá em Currais Novos, eu estou aqui em Natal. Acabei de chegar em casa há pouco tempo, estava no médico, estava resolvendo algumas coisas particulares minhas, e a coisa lá está acontecendo. Então, não é só a questão financeira, porque a questão financeira a gente se dispõe até enquanto torcedor, mas é muito mais a questão da responsabilidade, da gente emprestar a nossa cara, o nosso nome, a nossa credibilidade para um trabalho desse. É porque, veja só, conversando com o Jerônimo, né, ele falou que o Potiguar de Mossoró não tem onde jogar, né? Até pela essa questão da capacidade mínima do estádio de 1.000 lugares, né? Eles estão com uma dificuldade enorme lá, que o Leonardo Nogueira não tem condições, né? Aí ele falou assim: Osmar, se tiver que jogar em Natal, o Potiguar já larga com prejuízo de 18 mil reais por mês, pelo deslocamento em si. Eu perguntei a ele: mas a federação ajuda em alguma coisa? Ele falou: não, ajuda às vezes com alimentação de alguma coisa. O Potiguar de Currais Novas recebe alguma ajuda da federação durante o campeonato? Alguma coisa? Não, Paga todas as despesas. vamos lá. A federação ela é uma parceira de todos os clubes, eu acredito que de todos os clubes, aí, América, ABC, Santa Cruz, todos os clubes que participam da competição, de alguma forma, tem a federação enquanto parceira. Não existe nenhuma ajuda específica, não existe nenhum valor. O que a gente deve ter, que eu nem sei ainda como é que vai ser isso, é a questão de algum recurso que venha sobre a cota de TV, que parece que esse ano o campeonato vai ter alguma cota junto a alguma TV aberta e uma TV fechada, como sempre é, e esse é o que a gente vai ter de forma mais direta. O resto são questões pontuais e, com certeza, o deslocamento ele é algo que é muito custoso mesmo, e que eu acho que não é papel da federação diretamente apoiar os clubes, né? O papel da federação é promover a competição, promover uma boa competição, uma competição com arbitragem justa, com arbitragem de qualidade, garantir a lisura da competição, e isso a gente vê que o campeonato norte-riograndense poderia ser melhor? Poderia ser muito melhor, mas economicamente, estruturalmente, a gente vive em momentos difíceis, porque o futebol do Rio Grande do Norte é um futebol que não consegue ter empresas parceiras que façam um aporte grande nos clubes. Volto a dizer, conhecendo a realidade de alguns clubes, em especial a do América, a SAF veio para salvar o América naquele momento, né? Assim, a gente pode usar essa palavra salvar, entre aspas, né? Porque por trás existe um interesse econômico que tenta se provar que o América tinha uma viabilidade que não era explorada, né? Que hoje eu acho que ainda não consegue se chegar
a essa concretude de dizer que o América é lucrativo, e a federação precisa cumprir o seu papel de organizar uma boa competição e apoiar os clubes quando necessário. Você que conhece bem o América, né, esteve lá dentro, né, você sabe que os dirigentes do passado do América que colocavam o dinheiro do bolso, né, eles de alguma forma são injustiçados, né, por alguém. O cara colocou o dinheiro do bolso, aí o time tem um insucesso, e aquele insucesso leva às vezes um rebaixamento, uma perda estadual. E mesmo você colocando dinheiro do bolso, você está achando que o celular, não, fulano de tal é um ladrão, roubou o América, né? Essa injustiça do futebol, é, talvez pelo Potiguar não ter tanta torcida como o América, mas você sofre esse tipo de injustiça também? É, meu querido, hoje eu posso dizer assim, que essa injustiça ou essas críticas, todos os dirigentes vão sofrer por parte dos torcedores, mas muitas vezes os torcedores esquecem, né? E aí eu não posso generalizar, mas muitas vezes os torcedores esquecem que os dirigentes também são torcedores. E quando dispõem dos seus recursos, quando colocam muitas vezes o seu patrimônio, e aí, voltando mais uma vez a falar sobre o América, que foi onde eu vivi muito tempo. A gente sabe de muita gente que acabou tudo que tinha dentro do América. Mas é injustiçado, foi injustiçado. Mas isso faz parte da paixão, isso é o futebol. Quem é apaixonado, quem é aficionado pelo futebol sabe disso. Ninguém coloca um time em campo para perder, ninguém coloca um time em campo para ser rebaixado, se coloca nas melhores condições. Agora, futebol 2+2 não é 4. A Ponte Preta subiu agora com quantos meses de salário atrasado? E aí, às vezes, você pega um time que está com salário em dia, pagando vultuosos valores, e o time é rebaixado. São coisas que fazem o futebol ser apaixonante. E essa injustiça passa por uma condição de que o torcedor esquece muitas vezes que o dirigente que está lá à frente do clube também é um torcedor e está passivo de erro, mas nós, enquanto dirigentes, a gente precisa ter essa frieza, serenidade de saber e também muitas vezes assumir o erro. Como eu falei há pouco tempo, em 2024, pode ser que a gente tenha sido muito ousado em ter montado um time acreditando que poderia ter um acesso para uma série, beliscar uma vaga na Série D, beliscar uma vaga na Copa do Brasil, e naquele momento o Rio Grande do Norte, se eu não me engano, tinham 4, que o ABC estava na C, o América na D, e tinham mais duas vagas, eu acho, se eu não me engano, e a gente teve aquilo como uma meta. Agora, na segunda divisão, eu posso falar com toda tranquilidade, a gente começou uma competição sem ter essa meta de um acesso. A gente começou a segunda divisão, dizer, vamos pensar em jogar jogo a jogo. Jogo a jogo, jogo a jogo, e a coisa foi acontecendo. Quando a gente perdeu, a gente classificou, né, para a segunda fase, e quando a gente perdeu para o QFC por 5-1 aqui em Natal, eu acho que foi um momento de encruzilhada que a gente foi colocado enquanto dirigente, enquanto gestor, e a gente precisou ter a tranquilidade necessária de dizer, é hora de trocar o treinador, e a gente trocou o treinador, tivemos muita crítica, uma decisão muito difícil, mas trocamos o treinador e deu certo. E se não tivesse dado certo, poderia ser que tivéssemos muitas críticas, mas era uma decisão que só cabia a gente. Porque assim, o dirigente, né, que é o seu caso, né, que é um dirigente ainda de uma associação, quando o clube tem um insucesso, o torcedor precisa entender isso, quando o clube tem um insucesso, você sofre 2 vezes mais, né, o dirigente, porque ele sofre como torcedor e sofre no bolso, porque ele, pô, meu time está mal, vou ter que buscar um reforço, né? Mas muitas vezes o dirigente, o torcedor não entende isso, né? E acha que aquele públicozinho ali, às vezes você vai para o antigo Machadão, dava 5, 6 mil torcedores, 4 mil, e o cara achava, pô, esse dinheiro aqui é suficiente, e não é bem assim. Daniel, Renda não paga o custo do futebol. Eu não sei, eu acho que nem o Flamengo, que é o clube que tem a maior média de renda de público no Brasil, se ele chegasse e dissesse, vamos pegar só o dinheiro de venda de camisa e o dinheiro de venda de ingresso para poder bancar o time, não conseguiria. eu acredito que esses valores aí de ingresso e venda de camisa
Flamengo e Palmeiras são os dois times mais organizados, talvez não pague 2 folhas, Pois é, entendeu? entendeu? Talvez não pague 2 folhas. Mas o torcedor ele não entende isso, não. Ele olha a casa cheia, né, entre aspas, né, e diz, aqui a gente está tendo tá tendo muita gente, é muito lucro. Pois é, Vocês não imaginam o custo que é operacionalizar um jogo. O custo pois é. de deslocamento de arbitragem, percentual de borderô, custo com médico, ambulância. Meu amigo, é uma exigência tão grande que isso tudo fica fora de cena. Isso fica fora de cena. Hoje a gente pode dizer que fazer um jogo, e aí vou dizer por Currais Novos, a realidade de Currais Novos, a gente faz um jogo, o custo de jogo hoje vai girar em torno de 8, 9, arriscando chegar até 10 mil reais. E a gente, durante um ano, a gente pode ser que não consiga ter uma renda que consiga ser desse valor todo. Todo jogo a gente já começa a saber, rapaz, a gente tem que livrar pelo menos o dinheiro do custo da partida. Pois é, muito difícil. Daniel, como você. Hoje o Brasil tem mais de 100 SAFs, né? E a mais próxima aqui é nossa, e cada SAF é um modelo diferente. O QFC é um modelo, o Laguna é outro modelo, o América é um outro modelo, né? Cada SAF. Como é que você enxerga esse movimento de SAF, até que você esteve muito, muito próximo do América, dentro do América há muito tempo? Como é que você enxerga esse movimento de SAF e a SAF do América em si? Porque o torcedor ele se queixa, né? E é uma coisa que é natural, que os caras hoje eles são profissionais e são frios em relação ao torcedor, né? Eles fazem o planejamento financeiro, administrativo financeiro, e segue aquilo ali, ele não faz aquele esforço que o antigo dirigente fazia. Então os caras são frios em relação a essa relação com o torcedor. Como é que você enxerga a SAF do futebol brasileiro de um modo geral e a SAF do América, que você esteve muito próximo, esteve no América há muito tempo, né? Assim, Ernesto, esse movimento de SAF é um movimento natural, e isso passa pela questão da globalização, isso passa pela questão da necessidade financeira que se criou, né, no futebol. O futebol está cada vez mais caro, cada vez mais exclusivo. Eu acho que essa é uma palavra que tem que ser considerada. O futebol, cada vez mais, ele perde aquela condição de ser o esporte do povo, e agora passa a ser o esporte de quem pode pagar, de quem tem condição de pagar. Infelizmente, essa é uma realidade. As SAFs, ela vem nesse movimento. Existem clubes que conseguiram se acertar muito bem com a SAF, e a gente sabe que tem modelos aí que conseguiram ter uma gestão bastante exitosa, e tem clubes que, infelizmente, cara, não conseguem se organizar, ainda que sendo SAF. Porque o futebol tem uma coisa que também funciona nos bastidores e que hoje a gente reconhece. Tem muita pilantra no futebol, cara. Tem muita gente que olha para o futebol como uma possibilidade, como um espaço de tirar proveito, de se completar do que o futebol oferece e de brincar com a paixão dos torcedores. Essa é a realidade que a gente vê em algumas SAFs também. E aí, não sou contra o modelo de gestão de uma SAF, porque é um modelo objetivo, é um modelo claro, é um modelo que organiza o clube, de certa forma, mas eu vejo que a SAF ela tem uma tendência a afastar o torcedor, as pessoas mais simples, mais humildes, que são apaixonadas pelo futebol, do futebol. As decisões, elas são mais fechadas, né? Como tu falou, antigamente a gente vivia, eu lembro muito de a gente viver campanhas para contratar um jogador. E quando aquele jogador chegava, ele chegava representando a paixão da torcida, ele chegava com a identidade, ele chegava de uma forma muito mais próxima da torcida. E que hoje, nesse modelo SAF, por não ter tanto a participação do torcedor, isso esfriou, isso esfria. Eu lembro aqui de campanhas que a gente fazia no tempo de América para trazer jogadores que, quando a gente via aquele jogador em campo, a gente se sentia realizado, se sentia representado, a gente parece que gritava até mais alto, torcia mais, mas que hoje, no modelo SAF, tudo ficou mais caro, tudo é mais
mais distante da torcida, e tudo é menos paixão e mais razão. Eu até digo assim, Souza do atual elenco, certo? É o maior jogador que o América teve nos últimos 2, 3 anos, o melhor jogador que o América teve nos últimos 2, 3 anos. Mas eu não consigo mensurar o grau de paixão, ou de interação, ou de motivação que a torcida tem com Souza, como a gente já teve com craques do passado no América. Eu não consigo sentir que seja a mesma coisa. A gente vê a torcida, vai, lota o Arena das Dunas, pô, o que o América faz no Arena das Dunas é uma coisa sensacional. Mas eu não consigo mais ver aquela paixão que existia antes. Pode ser que o dia de amanhã reserve ao nosso rival uma SAF, ao ABC uma SAF, ao Potiguar de Currais Novos, Potiguar de Mossoró, a outros clubes uma SAF, mas se eu enquanto torcedor, acho que o futebol sem SAF ele é muito mais apaixonante. Mas existe hoje uma coisa chamada business, negócios, que entraram no futebol de uma forma que pode ser que uma SAF seja inevitável em muitos casos. Daniel, eu não sei quando você esteve assim dentro do América, mesmo que não estivesse dentro, mas acompanhando o América, não sei desde quando, mas eu tenho uma percepção assim dos últimos anos do América, né? Antes até mesmo da SAF, né? Hoje em dia criou-se uma comissão técnica gigantesca, né? Treinador, auxiliar, etc., um staff por trás, pessoal do mercado, análise de desempenho, etc. e tal. Mas assim, eu vejo que antigamente os dirigentes dito amadores, falando especificamente do América, né? Uhum. Como você esteve lá, eles erravam muito pouco nas contratações. Erravam sim, mas hoje eu vejo um índice de erro muito maior com toda essa profissionalização de que ali, por exemplo, nos anos 80, nos anos 90. Você tem essa mesma visão ou eu estou equivocado? É, o meu período no América, Osmar, a gente teve um momento, das escolinhas do América, eu fiquei responsável por elas de 2008, acho 2008 a 2009, foi 2010, alguma coisa do tipo. Mas fui coordenador do programa sócio-torcedor, fui diretor social. Naquele tempo que o América tinha aquelas caminhadas natalinas, não sei se vocês lembram, que tinha arrecadação de leite e tal. Todo aquele período ali, acho que nos anos 2000, de uma forma geral, até 2016, eu acho, 2018, eu participei muito ativamente do América, né? Comecei no tempo do Machadão, me tornei torcedor do América naquele momento, quando a gente ganhou um título que eu tive o prazer de entrar no gramado do Machadão, em 88, no tempo que vivi aquele 1992, o América, o empate do América com o Flamengo aqui, eu assistindo jogos em cima do telhado das cabines de rádio, que não cabia mais gente dentro do Machadão. E isso tudo eu vivi, né? São momentos que eu passei, dos meus 8 anos, acho que até os meus 35, foram dentro desse espaço, dialogando com o Baela na sede, frequentava muito a sede, com grandes torcedores do América. E, cara, essa questão dos jogadores, eu acho que é também parte dos jogadores, essa identidade, que é como eu disse, quando um jogador chega para jogar numa SAF, ele chega para ganhar o salário dele, que normalmente é um salário mais alto. Quando uma SAF contrata um atleta, se ele ganhava 10 antes, quando fala vai para uma SAF, ele já vai ganhando pelo menos 20. Isso é uma realidade. Ele chega para receber o salário dele, ele não está preocupado ou não está tão envolvido com essa interação da torcida, porque quem trouxe ele para lá não foi a torcida, foi um departamento de números, um scout, né, que mostrou que foi o atleta que minutou mais, que chutou mais, que tocou mais, mas muitas vezes ele não consegue ter essa identidade. Então, isso, para mim, é uma coisa que faz com que o jogador ele não consiga mais ser aquele jogador que rendia como antes.
na minha perspectiva, na minha forma de pensar, na minha forma de ver. Quando eu lembro que a gente tinha aqui, enquanto América, uma pousada do atleta, que quando terminava os treinos, conversando com o Carlos Mota, até outro dia eu estava falando com ele, quando terminava os treinos, o jogador ia ali para Pizza Milho, para bater papo, para tomar um chopp, para conversar, a torcida estava perto, com baíca, com... Rapaz, eu acho que isso é combustível. Isso, de alguma forma, faz com que o jogador, dentro do campo, ele entregue, nem que seja 0,5% a mais. Nem que seja 0,5% a mais. Então, esse movimento SAF, ele é um movimento que ele traz uma lógica, uma objetividade ao futebol que vai de encontro à paixão, vai de encontro a sentimentos que extrapolam essa razão. E aí, por isso pode ser que hoje em dia se erre mais. E também tem uma coisa, viu? Vamos aqui ser honestos. Tem a figura do empresário, que hoje em dia tem uma influência muito maior sobre os clubes e que muitas vezes tem um jogador melhor ali. A seleção brasileira, a gente vê isso. Se a gente pega a relação da seleção brasileira, quantos jogadores que estão lá que a gente vê que jogadores melhores não são convocados, mas que está lá um empresário dando uma canetada e por algum tipo de relação consegue escalar os dele. É porque eu penso assim, Daniel, é muito legal você ter os números, você ter um scout, fulano de tal deu 50 passos certo, correu 15 quilômetros, etc e tal, mas às vezes eu percebo que falta o olho clínico, sabe? Você olhar o jogador, assim, a situação clínica ali do jogador, esse cara é bom, o América é bom ou ruim? Porque eu lembro muito bem, rapaz, a gente trazia jogadores, eu sei que a realidade hoje é outra, né? Trazia mesmo, por exemplo, Marcelo Passos, né? Meia, Uhum. Dedé de Dora, ele com o Rasnov, saudoso Dedé de Dora. Então eram jogadores que chegavam e resolviam o nosso problema. Hoje a gente contrata 5, 6 e os caras não resolvem, né? Entendeu? Então Mas, eu percebo que falta esse olho clínico de quem contrata, sabe? deixa eu lhe dar um exemplo disso, que hoje um jogador desse jamais estaria no América, mas que ele veio de um clube pequeno e que chegou aqui e despontou. Lúcio Curió, Exatamente. Max, de onde vieram esses caras? Quando chegou Pois é. aqui, Adalberto, que até hoje joga, Adalberto Uria, que até hoje joga. Você lembra lá, Adalberto, quando o América estava na primeira divisão, Adalberto chegando lá e tal. Então, assim, Uhum. isso para mim, sem dúvida, e a gente está falando aqui de atletas que vieram de lugares inexpressivos e no América foram ídolos, né? Exatamente. Marcaram um tempo no América. Você, meu amigo, que Lúcio Curió fazia, passou aqui, o quê? 2, 3 anos com a gente, né? Sim, Com o América, né? Passou sim. 2, 3 anos com o América. O Lúcio Curió aqui foi um jogador incontestável, né? Quantas alegrias Exatamente. ele deu à torcida do América. Eu não vou falar nem dos que vieram de fora, como Paulinho Kobayashi, como Paulinho, lembra de Paulinho Marília? Paulinho Marília, Foram exato. atletas que já vieram de um centro maior para cá. Mas nos dias de hoje a gente não consegue ver atletas que tenham essa disposição, essa interação, como tu falou, né? Essa capacidade de dizer, rapaz, não vamos trazer 5, não, vamos trazer um que resolve. Pois é. E hoje em dia, Daniel, não sei como é que vocês lidam com isso, né? Além do futebol tá ficando muito caro, a rotatividade muito alta, ainda tem um esquema das apostas, né? Jogadores, e principalmente nos clubes menores, o risco é até maior, né? Porque o jogador recebe menos, né? A gente fala recebe menos, mas é questão de caráter, né? A gente já viu os grandes jogadores de grandes clubes aí que recebem milhões se envolvendo com isso. Como é que vocês trabalham, lidam com isso? Com esse negócio de manipulação de resultado? Como é que vocês funcionam? Rapaz, eu vou te confessar que se o Potiguar tivesse o perfil de ser um clube que topasse esse tipo de coisa, muito sofrimento seria diferente, sabe? Porque, meu amigo, está contaminado, isso é real, acontece, e a gente, para se blindar disso, precisa confiar muito nos atletas, precisa estar muito próximo, precisa, em alguns momentos, tirar atletas de grupo, porque o, o, o criminoso, a todo tempo ele está batendo a porta. A todo tempo o telefone vai tocar e pode ser alguém querendo te oferecer algo que é fora da realidade.
E aí, isso é uma questão, como tu falou, não é de ser time rico ou time pobre, não é de ser jogador que recebe muito ou recebe pouco, é índole, é caráter, e a gente preza por isso demais. Atletas, infelizmente, hoje tem equipes que a gente observa, assim, a gente não tem como afirmar, mas que a gente observa movimentos e situações suspeitas, que se é um atleta que passou por tal time em tal período, esse atleta, no critério da contratação, ele já está automaticamente fora. Isso é bom? Não, isso é muito ruim, cara. Isso é muito ruim porque a gente sabe muitas vezes que não são todos, mas para se preservar e para que esse problema não entre no nosso clube, a gente precisa afastar e não contratar, muitas vezes, esses atletas que já fizeram parte de grupos ou de clubes que em algum momento ou outro houve algum tipo de dúvida. A gente não pode afirmar nada, mas na dúvida a gente não traz. Até porque, né, esse esquema de apostas coloca em dúvida, às vezes, um jogador que não está envolvido, mas o cara comete um erro bizonho, né? Entendeu? O cara comete um erro bizonho e faz um gol, aí o cara, pô, tá envolvido em esquema de aposta. Às vezes não é, às vezes é um erro bizonho. Por exemplo, aquele gol que Marcelo Salgueiro, Você tá lendo meu pensamento, Marcelo Fernandes. Manuel Aquele Fernandes gol fez aquele gol contra o ABC em Isso, 99, né? Se fosse um tá exatamente. esquema de aposta, ele foi uma infelicidade do cara, né? Naquele tempo não existia isso, né? Eu até digo que o futebol existia essa paixão a mais, até por isso, os fatores externos eles eram menos influentes dentro do futebol, né? Hoje em dia a coisa é na cara, assim, sabe? E a gente tem que ir de plano isso aí, cara, com boa índole, com honestidade, porque se não for assim, não dá não. Aqui o América, eu vejo, Daniel, que às vezes chega um jogador e ele joga 3, 4 partidas, arrebenta, né? Aí depois ele parece que entra num ritmo ali. Eu falo sempre que é ponta negra, né? O extracampo. Você deve saber dessas histórias. E Uhum. talvez aí para você, Currais Novos, ser uma cidade pequena, seja mais fácil controlar isso. Tem algum problema se vocês controlam melhor para o Currais Novos? Agora tem muita festa também, né? Rapaz, o que nos fez em 2024 sofrer muito, de certa forma, foi que a gente tinha um grupo técnico, a gente começou o campeonato com um grupo tecnicamente muito qualificado, mas que fatores extracampo influenciaram muito. Eu acho que o que acontece em Currais Novos é que a notícia chega mais rápido. A gente sabe, pela cidade ser pequena, normalmente a gente sabe das coisas de uma forma mais rápida, mas ninguém está livre disso não, que isso é questão pessoal mesmo, sabe? E, às vezes o cara, pronto, a gente agora está fazendo um trabalho que a gente vai trazer muitos atletas jovens, mas a gente sabe que tem atletas jovens que a gente vai ter lá, e são atletas que estão buscando uma segunda chance na carreira, por questões de extracampo, por questões que em algum momento tiveram algum deslize na sua carreira. E a gente, com muita tranquilidade, reconhecendo a parte técnica do atleta, reconhecendo que ele está buscando uma nova oportunidade de se colocar no mercado, a gente vai abrir a porta, mas já é dizendo, ó, na primeira dúvida, e aí estou falando dúvida, não é sobre a questão de aposta não, porque de aposta nem entra. Na primeira dúvida que eu digo, numa situação que gere qualquer tipo de interpretação diferente, de que o atleta está no extracampo, está soltando a perna aí, está furando concentração, está fazendo alguma coisa que está fora do contexto da vida de um atleta, a gente vai dispensar esse jogador. Mas a gente sabe que tem muito jovem que se perdeu no caminho, tendo uma grande capacidade técnica, e que América, ABC, clubes grandes de Paraíba, clubes grandes de Pernambuco, não vão dar oportunidade a esse atleta. E quem sabe ele se reencontra dentro de um potiguar. É isso. Muito bom. Estão me ouvindo aí? Sim, sim. Estou na luta aqui para fazer o plano B, caso o celular descarregue aqui. Mas está funcionando. Que bom. O papo de vocês está incrível. Incrível demais. Tem o pessoal que está comentando aqui. Bartolomeu está conosco. O Carcará do Mecão, ele fala que está feliz, né?
Ele diz: fico feliz em ter o Potiguar como resistência no interior do estado, diferente da Paraíba. Aqui vivemos cada vez mais uma espécie de metropolização do futebol, concentrando na grande Natal. Quem falou sobre isso um pouco, Nelson, você me ajuda a lembrar, foi o cara do Potiguar do Mossoró, né? Que mais Jerônimo, um pouco, né? ele disse, mais um Jerônimo, pouco, o Campeonato Potiguar Jerônimo era um Jales. campeonato metropolitano. Hã? Jerônimo Jales, né? Pois é. Presidente do Potiguar. Como o Potiguar de Currais Novos, vocês têm essa preocupação com o advento da SAF, unida a esses clubes que vão se formando ao longo da Grande Natal, disso, de alguma forma, ser uma ameaça para o futebol do interior? Ou você vê com bons olhos, futebol é meritocracia mesmo, tipo, tem que ter mesmo? Como é que o Potiguar de Currais Novos olha para isso? Porque é um fato, times como o QFC, o próprio Santa Cruz, que já teve conosco o Lupércio aqui, o Laguna, são times que vão chegando e vão ocupando espaços aí. Se brincar, ABC e América, eles ocupam espaço em ABC e América. O cara do Laguna, ele falou categoricamente que não tem problema com isso. Estão ocupando espaço de Alecrim, né? Baraunas, Riachuelo, no passado, Atlético Clube e outros clubes aqui de Natal, né? Visão Celeste, enfim. Rafael, não é isso? Gessé. Não, Gessé. Quem falou foi o Carcará aqui. Carcará do Mecão, o nome do camarada. Nome bonito, hein? Deixa eu tentar falar um pouco sobre isso. A metropolização, né, como está colocado aí o termo, a gente precisa entender como uma globalização, cara, como uma modernidade do futebol. O futebol, ele depende de dinheiro, depende de recurso. E onde é que está o recurso? O recurso está nos centros econômicos, cada vez mais. A gente não tem como fugir dessa realidade. Hoje, o Potiguar, e aí vou dar o exemplo do Potiguar, que é o que eu vivo, eu faço o Sub-15 e o Sub-17 em Currais Novos. Qual o objetivo disso? De potencializar os jovens atletas que estão lá na região e que precisam de um clube para performar, para aparecer num primeiro momento. Eu tenho o futebol de salão, lá com o professor Essinho que toca, eu tenho Sub-7, Sub-9, Sub-11, Sub-13, tudo. Mas quando chega no Sub-20, eu venho montar aqui em Natal. Por que eu venho montar aqui em Natal? Porque a facilidade de ter atletas. Eu estou lá no Seridó, Currais Novos, a gente tem 50 mil habitantes, a gente colocar ali algumas cidades ao redor, a gente vai chegar ali a 100 mil habitantes, né? E aqui eu venho para a metrópole, venho para Natal e Grande Natal, onde eu vou ter mais de 1 milhão de habitantes. Qual é a probabilidade? A probabilidade é muito maior de a gente encontrar atletas aqui. Então eu trago de lá de Currais Novos 5 ou 6 jogadores, que vão ser uma base do meu trabalho regional, e vou montar aqui em Natal meu time. E aí cada clube vai ter que ter essa capacidade de se organizar, de se reinventar e de se refazer. Como eu já disse anteriormente e digo, isso até é um ponto que lá em Currais Novos a gente fala muito. Cara, imagine os grandes clubes do Brasil se eles só tivessem atletas dos seus estados ou dos seus municípios. A gente tem que conseguir equilibrar isso. No Sub-15 ou no Sub-17, a gente acredita que a gente já consegue ver o que a região vai oferecer de atletas e de bons atletas, de bons talentos. Chegou no Sub-17, já para encaminhar para um Sub-20, a gente vai precisar encorpar isso. A gente vai precisar dar uma capacidade melhor para esse grupo. Eu acredito que esse projeto que a gente tem feito, da forma como tem feito, no Sub-20 a gente foi em 2023, 2024, 2022, quando a gente começou. Fomos o 4º lugar. 2023 fomos vice-campeão. 2024 a gente ficou, se não me engano, em 5º ou foi 6º lugar, quando a gente montou um elenco só de Currais Novos, só da região. E 2025 agora fomos o 3º lugar. Então, de alguma forma, a gente está chegando. Com esse projeto, com esse desenho que a gente fez, a gente está chegando. E sobre o profissional, a chegada de Laguna, a chegada de outros clubes,
Eu já disse aqui anteriormente, na fala que eu estava aqui com o Ernesto, vai ter hora que a SAF vai acertar, mas vai ter hora que não vai. O Rio Grande é uma SAF nova que se criou aqui na região de Natal, né, da Grande Natal, que participou da segunda divisão com um grande orçamento e não conseguiu subir e parou suas atividades e agora vai focar só nas categorias de base. O Laguna, acho que passou 2 ou foi 3 anos batendo na trave aí numa segunda divisão. O QFC, ano passado, bateu na trave. Faz diferença a questão financeira? Faz, mas não é tudo. Não adianta a gente pensar que só o dinheiro vai resolver, não. E muitas vezes as pessoas que temem o que colocam essa condição de que a SAF é um problema, que a metropolização é um problema, muitas vezes é porque ela está achando que o futebol ele vai ser só o dinheiro. Não vai ser só o dinheiro, não. Vou dar outro exemplo aqui, o Mirassol. Está aí na primeira divisão para mostrar. Tinha um orçamento arrojado para a primeira divisão? Tinha. Mas se você colocar do 1 ao 20, qual era o orçamento do Mirassol na primeira divisão? Eu acho que ele estava ali, do 10º para baixo. É capaz de não ganhar nem do Sport, né? O Sport deve ter gastado mais e fez a pior campanha. Você pega os clubes rebaixados, o Fortaleza, o Ceará. Eu acho, não sei especificamente, mas se você pegar os 4 rebaixados aí, pode ser que o Mirassol tenha um orçamento menor do que o deles. Entendeu? Eu acredito que o Mirassol ali batia cabeça a cabeça em termos de orçamento com o Juventude. O resto é tudo maior que o Mirassol. Pois é, cara. Mas isso é o ponto fora da curva, mas existe. Não é só o dinheiro, não. Não é só o dinheiro, não. Tanto é que existe que o América conseguiu acesso para a Série A, campeão do Nordeste, né? Se fosse só o dinheiro, o América não teria conseguido isso, né? Então, assim, olho clínico, montar, como diz o Leandro Campos, o famoso encaixe, né? O time encaixar, que muitas vezes não encaixa. Ter um grupo comprometido, e hoje, ainda mais que a parte técnica caiu muito, então se você tiver jogadores comprometidos e bem fisicamente, você diminui, se aproxima dos grandes. Uhum. E como é que funciona a comissão técnica do Potiguar? Tem quantos membros? Quais membros são do Potiguar? Esse aspecto físico até, né? Nossa comissão é bem enxuta, né? A gente vai ter uma comissão aí com 7 membros, treinador, auxiliar, um treinador, 2 auxiliares, preparador físico, massagista, roupeiro, são 7, e mais um auxiliar geral, né? E aí tem aqueles que se somam pontualmente, quando a gente precisa, a gente contrata uma análise de jogo, uma análise de treino, né? Quando a gente vai ter algum jogo mais importante, a gente contrata um profissional para especificamente fazer aquele trabalho de analisar o adversário, e a gente sempre tenta ao máximo ter profissionais que consigam se alinhar com a filosofia do clube, com essa filosofia. Agora, em especial, nessa comissão que a gente tem de 2026, né, com o professor Anderson. Anderson trabalha comigo desde 2018. Anderson é um cara que ele, aqui dentro de Natal, ele é muito conhecido pelo seu trabalho dentro das categorias de base, dentro das periferias, dentro de projetos que a gente já teve, né? Eu já tive alguns projetos sociais aqui em Natal, e Anderson, ele sempre foi um cara que esteve ao meu lado, então é um cara que conhece a minha filosofia de pé no chão, de valorizar atletas que são prata da casa, e é mais ou menos por aí. Não temos nenhum jogador, como eu já falei, que venha sendo um medalhão, não, são jogadores operários, e que a gente acredita que o nosso treinador ele tem essa paciência necessária para fazer atletas evoluírem. Como eu disse, a gente tem um atleta aí que, quem sabe, pode ser um zagueiro aí que estoure nos próximos anos. A gente já tem algumas possibilidades para ele, que é Maquita, o nome dele. Foi titular em todo o meu sub-20. A gente chegou até a semifinal sem levar um cartão amarelo e por muitas vezes sendo considerado o melhor da partida. Jogou a segunda divisão toda como titular. Nós tínhamos a zaga mais jovem da segunda divisão, eram 2 atletas sub-20, que era o Darlan, do ABC, e o Maquita. O Maquita veio levar um cartão no último jogo contra o Mossoró. E temos outros atletas aí, atacantes também, que vem se destacando. Kevin, que é um atleta muito jovem.
Então, nossa linha vai ser muito essa, de Anderson pegar alguns limões e transformar em limonada. A legislação esportiva, às vezes, é um pouco cruel com os clubes de futebol e principalmente com os clubes de menor investimento, né? Porque hoje, um garoto de 16 anos, você já pode assinar um contrato profissional. Como é que vocês lidam com isso? Se os jogadores de vocês têm esse contrato profissional, vocês recebem ajuda de custo? Estou falando os 16 anos que já podem ser profissionalizados. Como é que funciona no Potiguar essa questão, os contratos dos jogadores jovens, né? Que pode sair, para não correr o risco de sair de graça, né? Não, a gente tem você está até falando sobre isso, tem um telefone está tocando aqui, até sobre uma situação de um atleta desse, que a gente hoje estava numa reunião, então, com um atleta de 16 anos, que tem um ótimo perfil, tem uma ótima estatura, um ótimo trabalho técnico, e que a gente hoje deve estar profissionalizando, entre hoje e amanhã deve estar profissionalizando esse atleta, né? E é um atleta que vai fazer parte do nosso grupo, né, da primeira divisão. Então, assim, nós precisamos, o Potiguar, para encontrar seu equilíbrio financeiro, a sua sustentabilidade a médio e longo prazo, vai precisar ter esses atletas. A gente vai precisar fazer jogador, a gente vai precisar comercializar jogador. E a gente só vai conseguir isso conseguindo profissionalizar esses atletas. É claro que dentro dos critérios técnicos que a gente acredita, né, não tem como a gente sair aí profissionalizando todo mundo, porque quando tu profissionaliza um atleta, além do custo do salário, existem tantas outras obrigações que vêm juntas com isso, certo? E isso onera muito. Então, a gente, para profissionalizar um atleta, a gente tem que ter muita assertividade, tem que ter muitas características que nos levem a essa decisão. E todos os nossos atletas, a gente acredita que sejam remunerados conforme, além de serem remunerados conforme a legislação, né, eles consigam receber as condições necessárias para desenvolver esse futebol. Já visto os resultados que a gente vem alcançando, e dentro dessa condição dos resultados, a gente acha que consegue se compreender que o trabalho ele é feito de forma consequente. Não sei se, Osmar, você já falou de oneração, de coisa, financeiramente o Potiguar entra em 2026 devendo, ou é uma fora da curva aí? Rapaz, se terminar uma segunda divisão dessa, se terminar com todas as contas em dia, é porque não jogou a segunda divisão, viu? É um custoso assim a segunda divisão? Rapaz, não é que seja custoso, é que futebol é caro. E quando a gente não imagina o que é que a gente faz, ou o que é que a gente precisa propor, por um exemplo, para ter um jogador. Vou dar um exemplo aqui de Ramon, certo? Um jogador que está agora no Santa Cruz aí, na primeira divisão, foi para um clube com uma melhor estrutura, uma melhor condição. A gente tem que prometer e conseguir cumprir a premiação desses atletas quando a gente consegue um acesso. E a premiação, normalmente, ela é algo que ela precisa ser cumprida, ela está no planejamento, de certa forma, mas ela é algo que não é real, não é tangível. E aí a gente tem que correr atrás. A gente ainda está com as continhas aí da segunda divisão para pagar, a gente ainda está com alguns acertos a serem feitos, que a gente vai começar a nossa primeira folha da primeira vai ser as contas da segunda, que ficaram da segunda. Eita Deus. Mas não tem como ser diferente, não. Essa realidade, ela é inerente a qualquer clube que tente, que ouse como a gente ousou, né? Não tem como a gente fazer diferente, não. Eu acho que se fosse o Alecrim era do mesmo jeito. Eu acho que se fosse o Baraúna, não sei, pode ser que o Baraúna seja um clube que tenha muita condição financeira, pelo elenco que montou, pelo grupo que fez. A gente sabe que tinha jogadores. Não, o Baraúna, na segunda divisão, ele montou um elenco que, assim, espantou muita gente. O nível das contratações, você pegar aí, né?
Exatamente. Se você pegar aí, trouxe um João Varolo, trouxe Adalberto, Adalberto foi para o Alecrim, trouxe Noninha, né? Igor César e tantos outros aí que a gente sabe que não eram baratos, não. Eram jogadores que, quando a gente buscou procurar saber informação, pelo menos eram 4 vezes o salário do que a gente estava pagando no Potiguar. Eita, Vocês buscam, você falou que teve Darlan, né, o zagueiro do ABC, né, que foi emprestado. Vocês buscam esses jogadores em ABC e América, e se busca, como é que vocês são recebidos, tanto por ABC e América? Porque eu acredito que o América tem alguns jogadores ali com 20, 21 anos, até 22 anos, que não serão aproveitados muito nesse primeiro momento no time profissional, e muitas vezes o time busca dar rodagem para esses jogadores, né? Você já bateu a porta de América ou de ABC atrás desses jogadores para disputar o estadual? E como é que foi a recepção desse? Se é que bateu a porta, né? Não, com o ABC a gente já tem uma relação por já ter tido esses atletas conosco, né? Sim, a gente tem uma relação mais fácil com o ABC de dialogar sobre isso, né? Mas o ABC agora deu uma enxugada nesses atletas mais jovens, né? Acho que não manteve o sub-20 depois do estadual, e os atletas deles que tinham algum destaque vieram jogar conosco. Foi Dudu, foi Cauã e foi o Darlan, né? Foram 3 que estavam conosco, os outros estavam no QFC. O QFC também teve, acho que o Oziel e mais algum atleta que foi do ABC. A gente teve um contato, eles estão lá com o grupo deles ainda em ajuste, e até o presente momento não nos foi disponibilizado a possibilidade de renovar com o Darlan, que era um atleta que a gente tinha muito interesse, e nenhum outro atleta do ABC, nesse momento, a gente tem interesse. O interesse nosso seria pontual no Darlan. E o América, a gente teve um contato com... Agora eu vou esquecer o nome que antes a figura era diretor de futebol, né? Agora é o executivo. Samuel, não sei o nome dele, é isso? Se eu não me engano, né? Ramon. Ramon. Ramon Bisson. A gente teve um contato com ele. Foi colocado a possibilidade de, mais à frente, a gente entender a disponibilidade do América, mas até o presente momento a gente não teve nenhuma posição ou nenhum diálogo mais profundo, não. Mas tem atletas que estão no América aí, que pode ser que estejam no nosso radar. Quem sabe venham somar conosco aí. Atletas que até jogaram agora a segunda divisão, né? Tem um Joãozinho, essa conversa não teria sido melhor com o Tácito, que é responsável pelo sub-20? Rapaz, é porque eu acho que na hierarquia do clube, aí eu acho, certo? Que na hierarquia do clube, se esses atletas são profissionais, ainda que eles estejam nas categorias de base, quem trata sobre eles é o departamento profissional. Eu acho que o Tato seria mais específico sobre os atletas que vão para Copinha agora, atletas de outras categorias, né? Não sei no detalhe, mas acredito que seja dessa forma. Faz sentido. Eu acredito até que você vai ter mais um pouco de facilidade em relação à América, né? Se é que vai ter facilidade, após a Copinha, né? Porque tem jogadores de 19 anos ali, já batendo nos 20 anos, que vão estar na Copinha, né? Uhum, é natural. Você que acompanhou de perto a segunda divisão, esses jogadores que estavam no América, especificamente o Joãozinho, né? Que a gente, como torcedor, a gente sempre olha nossos jogadores com um olhar assim, com a lupa. Tem o Joãozinho e Alan, né? Esses jogadores, você acha, na sua visão, que eles podem ajudar o América, pelos que apresentou na segunda divisão? Eu acho que eles não tiveram tantas oportunidades quanto poderiam. O Joãozinho rodou um pouco mais, minutou um pouco melhor, o Alan não tanto, mas são atletas que têm talento, são atletas que têm uma desenvoltura, né? Agora também precisa que a torcida do América consiga ter paciência, porque a gente também sabe isso é impossível. Que atleta de base, ele precisa de paciência. Vai ter dia que ele vai acertar tudo, mas vai ter dia que vai errar. E o clube, agora com a SAF, eu acredito que consiga ter uma capacidade de suporte maior para esses atletas.
sem um suporte necessário, esses atletas eles não vão conseguir performar, não vão conseguir entregar o seu melhor. Eu tenho um amigo, que aí, esse eu posso dizer assim, que foi quem me ensinou muito do futebol, nessa pegada de categoria de base. Teve um tempo que eu fiz um trabalho para um clube de fora, um clube um clube de maior expressão aqui, e ele me dizia muito uma coisa, naquele momento, né, Daniel, a realidade do futebol do Rio Grande do Norte e da maioria dos estados do Brasil é de encontrar o talento, mas não vai ter estrutura para lapidar o talento. Então, o América, eu não tenho dúvidas que América e ABC, eles encontram muitos talentos. Agora, se a estrutura, se o tempo, se as condições são a suficiente para que esses talentos se tornem em grandes atletas, em grandes jogadores, aí isso é uma condição muito inexata. Haja vista clubes como Flamengo, Palmeiras, os grandes do Brasil. Se você pegar uma categoria sub-20 deles, pegue aí o grupo de atletas que jogou uma copinha ano passado e veja quantos conseguem se firmar num profissional. São poucos, muito poucos. Mas a gente aqui precisa ter um carinho e ter uma atenção diferenciada. Essa questão da SAF ter uma estrutura melhor, ter uma capacidade de dar um suporte melhor aos atletas, eu acho que isso potencializa em muito a condição. E se eu sou hoje parte de uma SAF dessa, se hoje eu tenho recurso e condição de ter uma SAF como uma SAF do América, eu iria apostar muito nesses atletas, sem dúvida. É muito melhor, às vezes, pegar um menino desse que ganha um salário honesto, que está querendo um espaço na vitrine, que quer correr, que quer mostrar, do que trazer aí muitos jogadores e podem até dizer que é antiprofissional da minha parte dizer isso. Mas a gente sabe que o América, ano passado, por um exemplo, trouxe um jogador que passou um ano recebendo dinheiro aqui, sem jogar, no departamento médico. Ele jogou 2 ou 3 partidas. E quanto era o salário desse jogador? Com o salário desse jogador, quantos atletas nas categorias de base se conseguia remunerar, conseguiria potencializar? Quantas oportunidades se deixou de dar um atleta da categoria de base para dar esse cara? Entende? Que falar de outro clube, eu quero até assim deixar isso aqui bem pontuado, que não é uma crítica à gestão, porque as decisões elas precisam ser tomadas, só quem pode tomar é quem está no lugar na hora. Mas a gente pode ter o direito de pensar um pouco diferente, né? Eu não traria um jogador naquela condição e deixar de dar espaço a um Joãozinho. Vou dar aqui um exemplo. Não, o seu pensamento é o mesmo nosso aqui, quando a gente fala, eu falo sempre aqui para a Gessé, para quem nos escuta, que eu acho que a gente tem que primeiro pensar nos que estão mais próximos, analisar esses que estão mais próximos, esses que estão mais próximos aqui dentro da nossa casa. Resolve o problema? Não. Então nós vamos trazer um melhor. Mas para trazer igual fica com os nossos, né? Ou bichado, né? Ou trazer um bichado, né? Um doente. Exatamente. Eu tenho escutado muito, né, nos últimos dias, o João Paulo do Palmeiras, João Paulo Sim, Sampaio. João Paulo, JP. JP. Então, assim, ele faz um trabalho espetacular, né? E no último podcast que eu vi com ele, ele falou que o Palmeiras tem 150 jogadores espalhados pelo mundo que tem um percentual desses jogadores. Então, às vezes, o cara sai até de graça, mas o Palmeiras fica com 50%, 40%. O Potiguar tem algum jogador fora um percentual? Temos sim. Temos alguns atletas aí que a gente tem algum percentual, que a gente tem alguma perspectiva de futuro aí nesses atletas, mas é algo ainda incipiente, né? Por se tratar de um clube como o Potiguar, e se você pensar nessa geração de talentos, né? A gente tem a roda nossa gira mais devagar, gira mais lento, mas tivemos já atletas que também estão fora aí,
que apesar do não ter rendido nada, porque no momento não se tinha a condição de se manter o atleta, se não tinha... A gente tem outros atletas aí que estão Brasil afora, que foram oriundos de projetos e de trabalhos do Potiguar. Hoje em dia, o jogador de futebol está muito precoce. Não? Então, você vê o jogador de 16, 17 anos, né? Antigamente, só um Pelé da vida, um Edu, uns caras desses que eram fora da curva, que chegavam no profissional com 16, 17 anos. Hoje estão muito precoces, né? Até o próprio João Paulo estava ouvindo, ele falou que o Henrique, o Estevão, com 16, 17 anos já jogavam no profissional, já se destacavam, né? E o Alan, né, que eles têm lá, começou a se destacar com 21 anos. Pela sua experiência de base, que viu muito jogador se profissionalizar, viu também muito se perder pelo caminho, né? Muito jogador que joga pra caramba na base, mas não consegue chegar no profissional. Na sua visão, tem uma idade pro cara, pô, esse cara aqui, eu vou apostar nesse cara até 23, 24 anos. Se não virar, filho, vem cá, vai fazer outra coisa que futebol não dá para você. Na sua visão, tem uma idade limite pro cara estourar hoje no futebol profissional? Osmar, eu vou falar isso aí enquanto alguém que observa o mercado do futebol, e aí não é enquanto instituição potiguar. Hoje a gente vê observadores técnicos rodando o Brasil e o interior do Brasil, né, buscando atletas de 11, 12 anos de idade. Essa hoje é a realidade. Não se tem mais nem aquela condição de esperar o atleta ter 15, 16. Hoje em dia, o atleta com 15, 16, ele já tem que estar quase pronto. Se ele estiver muito longe de estar pronto, ele vai permanecer nos centros, deslocado dos grandes centros do futebol. Inclusive, a gente sabe que tem atletas que têm uma maturação mais tardia, né? E a parte física também pesa muito. Tem atletas aí com 15, 16 anos que ainda não maturaram, que ainda vão precisar completar 17, 18 anos. Tem outros atletas que também é uma realidade, é isso aí do Brasil como um todo, que vem de estrutura familiar totalmente desorganizada, desajustada, e que precisa de um tempo para que psicologicamente ele consiga entender o que é o futebol, o que o futebol pode proporcionar para ele, né? A gente tem aí vários casos de atletas que só tinham um talento extraordinário e que se perderam. Eu tive 2 atletas, que eu não vou citar nome aqui, mas que um era muito melhor do que o outro, tecnicamente infinitamente melhor do que o outro. Rodou nas bases dos grandes clubes do Brasil, de Eixo, Rio, São Paulo, grandes clubes do Brasil. Enquanto tinha outro que era um operário, um trabalhador, esforçado, mas hoje o esforçado está na Europa e o que tecnicamente era 10 vezes melhor do que ele está largado. São atletas que eu vivi isso. Eu vivi isso no dia a dia. Atleta, eu tentei recuperar, esse que está largado, eu tentei recuperar ele agora para a segunda divisão. E estou dizendo que está largado, não é na droga, é largado que não consegue mais se firmar em clube nenhum, que não consegue mais. Eu tentei resgatar esse atleta agora para a segunda divisão. Eu falei com ele, eu liguei, eu chamei, tive reunião, conversei pessoalmente e disse, tu está diante de uma oportunidade de tu se reencontrar no futebol. É um cara que há 2 anos atrás tinha um salário aí de 25 mil. E o cara hoje não tem nada na bola mais. E eu disse, o que eu tenho te propor é isso, mais aquilo, mais um fisioterapeuta, mais um psicólogo, mais isso, mais aquilo, e uma oportunidade de tu chegar e despontar numa segunda dessa e voltar para um grande clube. Eu estou esperando ele me retornar até hoje. Pois é. Esse é o futebol de verdade, amigos. Não, a gente sabe assim um pouco das histórias, né? Inclusive teve também não vou citar nome, né? Teve um garoto que eu não recordo o ano, rapaz. Ele passou pelo Potiguar. Esse garoto rodou na base do São Paulo, do Atlético Paranaense. Só que, quando ele tinha 16, 17 anos, ele tinha 1,90 m, muito forte fisicamente, então ele se destacava. Quando chegou no profissional, não se destacou tanto. E ele não era aquele jogador
família muito bem constituída, graças a Deus. Ele não tinha aquela fome, né? O futebol era a tábua de salvação dele. Então, às vezes, o cara também tem um certo conforto, o cara não se entrega de corpo e alma na profissão, né? Tem isso também, né? Ah, esse é o mais difícil de virar, porque o futebol, ele é mais uma oportunidade na vida dele. E aí ele precisa ter ainda mais o foco na bola, porque o que às vezes não tem outro caminho, e às vezes ele demora a entender que não tem outro caminho, mas não tem outro caminho para mudar de vida que não seja o futebol, esse parece que ele tem mais vontade, vai com mais afinco, vai com mais força, na hora da dividida bota o pé mais duro, na hora de ter a malícia, vai ser o mais malicioso, e esse outro que, se não der certo o futebol, vai dar certo uma faculdade, não der certo o futebol, eu vou ser herdeiro, meu pai tem uma condição melhor para me dar. Esse aí, às vezes é mais difícil, é um Kaká da vida, vamos dizer assim, né? E se você pegar quantos cases de Kaká existe e quantos cases de Adriano, que aí vamos para uma outra ponta totalmente diferente, existe muito mais Adriano do que Kaká no futebol, né? A nossa experiência aqui nos clubes do Rio Grande do Norte, com parcerias, com empresas, né? Elas têm, como diz o saudoso Helicão, têm sido traumáticas, né? Nós tivemos o Alecrim com a Armstrong, né? Nós tivemos o Globo recentemente, aí, eu acho que uns 2 anos. Eu acho que os times de Mossoró também já andaram com parcerias com empresas. O Potiguar foi vítima em algum momento, foi procurado por essas empresas que a gente sabe, aquilo que você falou logo no início, aqueles picaretas do futebol. O Potiguar foi vítima em algum momento, foi procurado por essas empresas para fazer parceria, trazer aquele caminhão de jogadores com treinador, comissão técnica, tudo pago. Rapaz, eu quando entro no Potiguar, eu entro num momento que o Potiguar ia ter um jogo. Quando eu entro no Potiguar, eu entro que eu fui apresentar um projeto de contraturno escolar para o município de Currais Novos, tendo o esporte como essa perspectiva, que foi um trabalho que eu fiz durante um tempo e captava muitos atletas dessa forma. E coincidiu de ser um momento que o Potiguar tinha acabado de subir e o Potiguar estava passando por um momento muito difícil econômico. Cara, estava uma loucura naquele momento, uma condição de alguém que queria comprar o clube, sei lá o quê, e eu acho que aquele momento foi um momento que dividiu muitas águas no Potiguar. Naquele momento eu não estava tão ativo no clube. E aí eu cheguei, né? Estava fazendo já um trabalho nas bases, e aí foi quando a gente entra para o futebol profissional do Potiguar. De lá para cá, nunca faltaram pilantras de plantão para ligar, para bater na porta, para oferecer todo tipo de negócio, inclusive jogadores que a gente sabe da índole duvidosa, mas o futebol hoje, ou você escolhe fazer ele sério, ou você vai pisar na bola uma vez e tchau. Porque depois que você entrar nesse sistema, irmão, não tem volta. Não tem volta. Então, esses empresários, eles não ligam todos os dias. Muitas vezes eu digo até ao meu vice-presidente, eu digo, rapaz, como é que esse cara consegue o telefone da gente, hein? Liga de outro país, liga da região do Amapá, do Acre, do Rio Grande do Sul, de Goiás, de todo canto. E aí, já montou seu time? Rapaz, eu tenho aqui 5 ou 6 jogadores que podem lhe ajudar. Rapaz, bicho, a gente não trabalha assim, não. A gente não traz jogador de caminhão, não. A gente traz jogador de carro, de bicicleta, de todo jeito. Mas a gente não vem com esses voos fretados para cá, não. Proposta tem demais. Mas a gente prefere, Osmar e Gessé, manter na condição de integridade, de preservar o futebol que a gente acredita. Se amanhã chegar alguém propondo uma SAF ao Potiguar e for o melhor para o Potiguar,
sendo de forma honesta, de forma limpa, a gente não tem nenhuma dificuldade de discutir isso, não. Ao bem do clube, mas com picaretagem, estamos fora. O estatuto do Potiguar já permite uma SAF ou tem que mudar o estatuto? Não, o Estatuto do Potiguar ainda é um estatuto que não contempla essa possibilidade de SAF. O Potiguar ainda é uma instituição que é uma associação cultural e desportiva, né? A gente preserva essa condição ainda, né? Não sei, digo isso ainda, não é que tenha alguma coisa sendo estruturada, organizada, é porque ainda é o que a gente acredita que pode manter o Potiguar dessa forma. Se amanhã a gente entender, ó, o Potiguar permaneceu na primeira, o Potiguar precisa de ter um investimento, o Potiguar necessita, a gente tem que ser honesto. A gente tem que ser honesto conosco, honesto com o torcedor, honesto com a instituição, que é maior do que qualquer coisa, a instituição é maior do que o torcedor, a instituição é maior do que o dirigente, a instituição é maior do que tudo. Então, a gente precisa pensar no bem da instituição. Infelizmente, o que a gente tem visto de modelos de SAF aí, ou de negociações de SAF, são muito mais, às vezes, negociatas do que negociações, né? Que a Portuguesa, agora, de São Paulo, é um caso que tem mostrado isso, né? Eu não lembro bem em que deu isso, mas o Red Bull Bragantino, lá atrás, teve um momento que teve uma discussão muito profunda sobre alguns problemas que houveram para que fosse instalada aquela SAF, iniciada a SAF, e esse é um tipo de coisa que a gente tenta fugir, porque se for para fazer, vamos fazer da forma séria. Eu não sei, não existe hoje, esses caras são taxados de corrupto, safado, ladrão, os empresários do futebol, né? Eu sei que tem uns caras que são sérios, tem uns pilantras, né? Qualquer atividade do mundo, né, da vida, tem os caras sérios e os pilantras, né? Contam, né? As pessoas contam, não sei se isso é uma lenda urbana, como dizem, né? Já você se interessou por um determinado jogador, foi atrás do empresário, o cara disse, olha, para liberar Gessé, que é bom jogador, você tem que levar Osmar, que é murrinha. Já aconteceu isso com você? Você sabe dessas histórias? Rapaz, isso é o contrapeso da balança. Desse exemplo dele aí, é fidedigno, é assim mesmo. É o contrapeso da balança. E rapaz, é porque eu não sei se o Potiguar, é porque por ser uma estrutura pequena, por ser algo mais enxuto mesmo assim, tipo de uma decisão passar por 5 pessoas. Então, a gente é muito sincronizado nessas questões. Rapaz, é difícil, se aconteceu alguma vez isso, aconteceu sem o nosso conhecimento, sem a nossa percepção. Mas pelo menos proposta já teve nesse sentido? Rapaz, proposta tem para tudo, meu amigo. Proposta tem para tudo que você imaginar. Tem proposta, por exemplo, tem treinador que, rapaz, tal treinador quer vir para o Potiguar, mas para vir você tem que contratar o filho. E aí eu não estou dizendo que o filho é ruim nem que o filho é bom, mas eu estou dizendo que eu queria contratar o pai. Mas o pai só vinha com o filho. E aí o negócio não dá certo. Não deu certo. E isso é uma coisa que acontece. De propostas absurdas. E tem determinados treinadores também, né, que eu vou, mas eu quero levar fulano, Beltrano. Eu tô falando de jogadores, né? Você quer levar 3, 4 jogadores, né? Não, aí sobre isso aí, todos os atletas que chegam ao Potiguar são atletas que são contratados pela diretoria. A diretoria, eu não estou dizendo que é o caso do Potiguar, mas isso existe muito no futebol. A gente vê que tem determinado jogador que só joga com o treinador, né? Onde o cara vai, leva aqueles 2 ou 3 jogadores ali, a tira-colo, digamos assim. Mas isso aí, Osmar, e Gessé, isso aí já é de muito tempo, né? A gente sabe que os clubes já viveram isso, até de ter. E aí rapaz, porque a cara na posição de dirigente fica tão chato de falar alguma coisa. Mas a gente sabe que já tiveram clubes aí que os dirigentes, quando saem dos clubes, os jogadores
chegam e renegociam seus salários todos a valor menor, porque existia uma troca de cheque, quando o clube pagava, me deu o cheque do clube, que é para 30 dias, e eu troco a tantos por cento, e por aí vai, né? A gente sabe disso, que já existiu isso. Não estou dizendo que existe mais, não, mas já existiu. Existiu muito isso já. Olha, quero dizer que a ligação que você recebeu do Amapá, ela não tem minha participação, embora eu esteja no Amapá, né? Mas esse negócio aqui no Amapá, né, eu ouvi essa história aqui, de empresário que oferece o jogador e ele diz assim, eu não precisa nem pagar. No final a gente se acerta. empresário é bicho nojento. O bom é a conta que fica. Teve um representante aí que ligou para a gente, já esse ano, agora, há 15 dias atrás, né? Aí ele disse, olha, meu nome é fulano, eu sou representante, tenho tantos atletas, já fiz um trabalho assim, em tal clube, de tal forma, e levei esses atletas, pô, e o clube foi muito bem, tal. Eu digo, não, beleza, tranquilo. Deixa eu botar aqui o dirigente desse clube na ligação, que por um acaso ele é até amigo meu. Rapaz, eu vou ter que desligar agora, mas vamos organizar essa conversa. Aí eu liguei pro dirigente, disse, rapaz, me diga uma coisa, e fulano de tal, não sei o quê. Meu amigo, você tá doido, isso é uma roubada, esse cara veio para cá, trouxe 10 jogadores, não me disse o salário dos caras, chegou aqui, com 15 dias esse representante desapareceu, deixou os jogadores aqui, e isso se transformou em 10 ações trabalhistas do meu clube. É bronca. É bronca. O tal do futebol é bronca. Já. Meu amigo, teve outra, e aí, nesses causos, né, aí que a gente pode dizer, teve outra também que foi interessante demais. Foram dois representantes que nos ligaram, né, e aí um chegou e disse, olha, eu tenho tal jogador, e dá para ajudar, e papapá, e ppp, não, beleza, dá para ajudar, vamos lá, que dá, que vai. Rapaz, esse cara não... Tá conseguindo ouvir ele aí, Osmar? Não, ficou É uma ligação que está cruzando aqui. Tá me ouvindo agora? Agora tô. Pronto. Aí eram dois na ligação. Não, porque eu tenho tanto jogador e fulano aqui é meu parceiro e tal, e a gente tem jogador, pá. E a gente, sim, tá bom, tá certo, beleza, tá, conversando. Aí daqui a pouco, no meio da ligação, aí um disse, olha, mas para me mandar esse jogador para aí, você tem que me vender o percentual que você tem naquele outro jogador. Eu acabo de dizer, peraí, que a gente tá tratando sobre um assunto, não é sobre outro. Aí, a conversa seguiu, assim que a gente desligou a ligação, aí um dos dois ligaram. Rapaz, não faça negócio com aquele caba não, aquele é um caba safado, não sei o quê. E papapá, é um pilantra. Aí eu disse, rapaz, mas me diga uma coisa, como é que tu estava há 3 minutos atrás comigo na ligação? Dentro que o cara era teu amigo, que o cara era teu sócio, que o cara era teu parceiro, e agora tu liga para meter o pau no cara. Não, rapaz, mas é porque eu me arrependi. A gente pensou uma coisa, mas chegou na hora o cara era outra. É o nível das coisas que acontecem no futebol, bicho. É bronca. Chega a ser hilário, chega a ser engraçado, sabe? Não, Muito futebol complicado. é complicado demais. Mas nós temos 2 horas de conversa ao todo, 1h30 só com o Maria. Daniel. Distante e fácil. Daniel tá recebendo ligação, uma atrás da outra de empresário querendo oferecer jogador. Então, dá uma esticada aí, que tem muita coisa ainda, Osmar. Rapaz. Não, Daniel, só uma pergunta. Aqui a imprensa de Natal, e não é só a imprensa de Natal, o Brasil inteiro praticamente, reclama da falta de proximidade dos profissionais de imprensa com o pessoal do futebol. O cara antigamente assistia treino, né? Entrevistava quem queria, você sabe muito bem disso, né? E hoje não é assim. Hoje o clube manda uma entrevista lá para o jogador, para a imprensa, distribui para todo mundo, né? Aquela entrevista lá, aquelas perguntas chapa branca para os caras não assistem mais treinos, né? Como é a relação do Potiguar com a imprensa de Currais Novos? Os caras vão para treino, podem entrevistar quem quiser, ou é meio como se fosse a ABC América aqui, que manda uma entrevista para todo mundo? Como é que funciona? Osmar, eu acho que isso vai do grau de profissionalização da instituição. O Potiguar é uma equipe, um clube pequeno, a gente pode por assim dizer, né? E o Potiguar, Currais Novos é uma cidade pequena também, então essa relação ela é bem
bem justa, bem tranquila, a gente não tem esse problema, a gente só precisa muitas vezes preservar algumas questões, porque senão os caras querem entrar também dentro do campo, né? No meio de um treino, para puxar um cara pela mão, para bater uma foto, aí isso aí que a gente não pode permitir, mas essa relação com a imprensa, tanto que um dos nossos diretores, que é o Cesário Garrincha, hoje ele tem um blog Terra da Xelita, que é o blog que noticia mais as coisas do esporte em Currais Novos, né? E até quando a gente fala, a gente diz muito assim, eu digo aí, eu estou falando com o diretor, não estou falando com o blogueiro. Assim. Às vezes até eles chateam, eles, mas rapaz, eu sou diretor do clube, eu não consigo dar o espaço, ou ter o espaço que dá um furo de notícia, que outros blogs não. Eu digo, pois é, isso é a responsabilidade que você precisa ter com a notícia, para você não dar uma notícia errada, que às vezes os blogueiros querem antecipar a bola, né, e dar uma notícia errada, dar uma barrigada, como se chama na imprensa. Mas a gente é bem tranquilo com isso. O Potiguar, ele é um clube que preserva ainda essa coisa raiz do futebol. Eu tenho muito orgulho de construir o Potiguar, porque sei que o Potiguar ainda preserva muita essência do... É o povo ligando pro homem, é o povo ligando pro homem. Eu sei que o Potiguar ainda preserva muito a essência do futebol, e isso é muito válido para a gente, que faz o Potiguar no dia a dia. Daniel, para encerrar da minha parte, dos jogadores que você tem acertado para disputar o campeonato pelo Potiguar, quais aqueles que nós, como torcedores e até os dirigentes dos outros clubes, digamos assim, teria que ficar de olho, porra, tem esse aqui que devem arrebentar no campeonato. Tem algum ou alguns que você poderia citar, seriam as apostas de vocês, digamos assim. Você falou do zagueiro, né? Isso, eu acho que Maquita hoje é o jogador que expressa melhor essa condição de aposta nossa, sabe? Ele é um jogador jovem, mas que mostra muita qualidade, muita categoria, e que ele tem uma tranquilidade, sabe? É um cara que o extracampo dele é 100% tranquilo, é um moleque obediente, é um jogador taticamente aplicado, e que já tem clubes aí que tentam se aproximar mais dele para acompanhar e monitorar a situação dele. Eu acho que ele hoje seria a nossa principal aposta. Rapaz, agora só uma ressalva aqui. Rapaz, agora eu lembrei muito do tempo do Vermelho de Paixão do América, viu? Que eu fazia parte da equipe lá com o pessoal, participei várias vezes lá e é muito gratificante um clube que tem um espaço como vocês, que fala aqui de forma democrática, de forma descontraída, de certa forma, mas a gente sabe que representando muitos e muitas que estão nas arquibancadas, que estão aí nas redes sociais, que são apaixonados pela instituição que é o América, uma instituição com história, com muitas conquistas e que dá muitas alegrias ao seu torcedor. Parabéns pelo espaço. Quando a gente começou 2 anos atrás, vamos fazer 3 agora em junho, né? Começou em junho, começou na metade do ano. Começamos por essa... Eu era um assíduo ouvinte do Vermelho de Paixão, estou fora de Natal há muitos anos, e é uma das formas de eu me atualizar sobre a América era isso, né? Era o Vermelho de Paixão. Depois, o TV Mecão, enquanto o Canindé Pereira era, né, responsável pela assessoria do América, era muito atuante, muito bom. E aí ficou uma laguna na segunda-feira. E eu tenho uma expertise, juntei com alguns corajosos aí no Twitter, e tem dado certo. E é muito bom aí. Mas certamente, para chegar perto do que era o Vermelho de Paixão, tem que comer muito feijão, viu? Muito feijão. Nós temos aí feito o que é possível fazer. Osmar, para finaleira aí, nos despeça do homem aí. Eu quero mais uma vez agradecer, Daniel, a sua participação, foi muito legal, muito bacana, né? Eu sei que você está montando o time, deve receber várias ligações durante o dia aí, nesse período mais complicado. Várias ligações do Amapá, né? Mas eu quero agradecer, né? Dizer que foi um prazer conversar com você e que desejo boa sorte que você seja vice-campeão, desde que o América seja campeão, né, Jessé? A gente está dizendo isso para todos. Não dá para desejar sorte na estreia, porque é contra a gente, né? Mas depois... Deixa eu ver quando é que você joga contra o ABC aqui, para eu jogo contra o ABC, acho que é meu último jogo em casa, meu jogo contra o ABC. Eu não vou saber a data ainda específica, mas assim, é claro que o Potiguar vai tentar ser campeão,
Mas se não conseguir, com o vice-campeonato, a gente alcança o nosso objetivo, que é ir para uma Copa do Nordeste, quer ir para uma Série D, Calendário, né? quer ter calendário, se tornar um clube com atividade frequente. E eu acho que esse vai ser um diferencial muito grande. E boa sorte para o América, boa sorte ao meu Potiguar, né? Hoje, meu Potiguar. E boa sorte ao programa aqui de vocês, um programa que, como eu disse, fico feliz em poder estar aqui conversando com vocês, relembrar muitas coisas que o futebol e que o América me proporcionou, né? Voltar no tempo aí, meio que pegar um túnel do tempo, lembrar de muita gente importante e fez parte dessa minha trajetória no América, que Citabaé, Darquinha lá na sede, secretária que sempre que me vê me dá um abraço forte. Eu costumo gostar mais de lembrar dos pequenininhos, porque muitas vezes são os que não aparecem, mas os que fazem muito, né? E agradecer Ernesto, agradecer Osmar, não é isso? Osmar. Agradecer Osmar e agradecer Gessé por esse espaço, e sempre que precisar, estamos aí de portas abertas, e o Potiguar, quem sabe, né? Pode ser o segundo time aí de muito americano. É isso aí. Valeu, a gente que agradece, obrigado. Valeu. Certamente aí no pré-jogo aí, a gente vai fazer contato com você aí, para saber. Beleza. Tudo de bom. Valeu, um abraço. É isso, Osmar. Assim a gente finaliza aí nossa quinta entrevista, no total de 8. Rapaz, já passamos o quê? 60% basicamente aí, viu? Pois é, né, José? Do objetivo aí, conversando com se a gente consegue aí o Dudu Machado para quinta-feira, né? Estava conversando antes do programa com Tácito, né? O América embarca dia 31 de dezembro, olha só que crueldade, dia 31 os caras embarcam para São Paulo, né? Estreia dia 3, com certeza vão de avião, né? E teve essa negociação do Joubert, né? O volante que veio do Vitória para o América, acho que o cara está uns 2 anos no América já, está indo para Portuguesa. Mas é isso, foi muito bom o papo aí com o Daniel, eu não sabia dessa passagem dele pelo América, né? Ele conhece muito o América. Fiquei surpreso. Né? Fiquei surpreso também. Papo simples, né? Um time que uma vez eu vi uma entrevista daquele treinador do Potiguar de Mossoró. O cara ligou para ele, acho que foi até a equipe Marcos Lopes, se eu não estiver enganado. Ligaram para ele lá, ele estava no meio do caminho, acho que voltando para Mossoró. Eles estavam jantando, né? O cara, não, mas aí como é que tá? Não, nós estamos jantando, nós somos operários da bola, né? Então, assim, esses times aí são os operários da bola, né? Aqueles caras que lutam diariamente, né? Para fazer um futebol, tentar alguma coisa, né? E a gente sabe que na maioria das vezes as dificuldades são grandes, na maioria das vezes o cara não consegue romper, chegar a um patamar diferente, né? Isso principalmente para o jogador de futebol. O cara tá ali no Potiguar de Mossoró, Potiguar de Coisas Novas, enfim, lutando para tentar, de alguma forma, ser aquele 1% que deu certo, né? Porque o futebol não chega a 2% os caras que ficam ricos com o futebol, né? Então a grande massa são os operários da bola mesmo, né? Não consegue chegar em grandes clubes, né? Mas tomara que deu certo lá para Potiguar. É uma cidade da região que só tem ele, né? Ali no Seridó só tem o Potiguar. Então, assim, mas a dificuldade é muito grande, cara, desses clubes. E eu falei para ele, você tinha saído, né? Que eu digo que esses caras são malucos, né? Eu falei pro presidente do Potiguar de Mossoró, né? Esses caras são malucos, cara, entrar num negócio desse. Eu não entraria jamais, é muita coragem. Eu ouvi. Não, mas é isso mesmo, esses caras. Uma coisa é você fazer futebol, né, hoje moderno e tudo assim, que a gente critica às vezes assim, porque não tem aquele calor. Outra coisa é também você fazer o outro extremo, né? Que é tudo no calor. Né? E dói no bolso, né? E dói no bolso. Dói o bolso, então, deve dar mal-estar entre a família, deve ter. É complicado. Mas enfim, o futebol que seria do futebol sem homens desse jeito? Sem pessoas desse jeito? Quantos clubes deixariam de existir se esse perfil de dirigente acabasse? Se todos os dirigentes que têm esse perfil dissessem, eu não boto mais um centavo meu, eu não ligo mais para futebol, se ele quiser que arrume patrocínio para dar certo. Quantos clubes sairia dos 900 clubes do Brasil tem? Pode botar aí que uns 800 acabaria, instantaneamente. Se a gente parar aqui para pensar no Rio Grande do Norte, talvez ficar só ABC América, né? Entendeu? E eu nem sei se a ABC, até porque a ABC depende muito
Mas eu digo assim, mas o ABC e o América, ele não tem nenhum, nem dois, nem três cabeças, não. Digo quando a cabeça aqueles caras que colocam dinheiro, né? Sim, Hoje não mais, né? Mas antigamente os caras colocavam muito. Eu acredito que a ABC e a América naquela época tinha 50 caras que colocavam no bolso, né? Hoje sim. não mais. Então, se chegasse essa realidade que você está falando, assim, que esses malucos desaparecessem, não quisessem mais investir em futebol, até a mesma própria SAF, né? O cara, não, o KFC é uma SAF, mas o cara coloca dinheiro do bolso. O Sim. Laguna, o cara coloca dinheiro do bolso. Então, se esses caras resolvessem sair, talvez o Rio Grande do Norte ficasse as duas equipes, né? A Paraíba, a mesma coisa, né? Uma ou duas. Então, assim, dessas 800, 900 equipes que tem aí, eu concordo com você, no máximo, eu acho que nem 100, viu, José? Eu acho que Não nem dava 100. dava pra fazer uma Série A e Série B muito apertada. Pois é, pois é, mas é Mas isso. é isso. Muito bom o papo. Agora nós ficamos no compromisso aí de finalizar essas conversas aí. Quinta-feira dá certo com o homem lá. Essa vai ser a mais polêmica, viu? Tá E preparado? eu acho que é a mais difícil, porque ele tem um delay aí, eu acho que dos 2 dias, mando mensagem para ele, ele responde em 2 dias, mas ele falou comigo na sexta-feira, disse que estava certo, né? Hoje eu mandei uma mensagem para ele, mas ele até agora não me respondeu, né? Falta Globo, ABC e América, né? É, o Globo, rapaz, ele tá vendo a situação, eu tive conversando com algumas pessoas, o Marconi Barreto parece que tá meio adoentado, né? Não sei qual é a real situação dele. Isso faz tempo Eu, que tá pe- doitado, né? eu peguei um contato de Renatinho Carioca, né, que tá lá, e talvez, mas eu falei com ele, eu acho que ele não entendeu a mensagem, eu vou voltar a carga com ele depois, né? Uhum. E eu vou tentar, junto lá a Hugo, né, conversar primeiro com o Ranieri, né, ver se ele participa segunda-feira conosco, entendeu? Então vamos Sim. tentar o presidente do ABC agora para quinta-feira, que não é fácil, né? E segunda-feira vamos estar com o Ranieri para a gente fechar, né? Se por acaso o Globo pintar, a gente pode fazer com o Globo depois também, né? Mas o Sim. Ranieri, porque depois de segunda-feira já tem o quê? Já terá terminado o terceiro amistoso, né? Que o América joga quarta-feira, seria o segundo amistoso. Não estou considerando o jogo contra o Riachuelo. Segundo amistoso na quarta, no final de semana outro amistoso, então assim, já teria 3 amistosos. Então já teria um bom parâmetro, né, para ele falar sobre a equipe dele, como é que tá, o que precisa na visão dele. Então acho que Sim. segunda-feira seria ideal a gente conversar com o Ranieri. Eu vou tentar primeiro conversar com ele se ele topa, né? Não adianta falar com o Hugo, embora o Hugo queira sempre que ele fale primeiro com ele, né? Mas não adianta falar com o Hugo se o cara não topar, né? Sim. Né? É. Depois o só para pedir a licença. É, entendeu? Tranquilo. Valeu, torcedor. Valeu, Osmar. Valeu todo mundo que participou. Obrigado pela paciência de você, torcedor americano, que fica conosco aí, batendo esse papo sobre os clubes dessa nossa série aí especial do Potiguar 2026. A gente se vê quinta-feira, Osmar. Valeu. Valeu, um abraço a todos. Abraço. Valeu. Tamo junto.